No mundo espiritual, o que vale não é o que você tem no bolso, mas o que você sustenta na palavra. Muitos batem na porta das entidades em lágrimas, prometem mundos e fundos. Mas quando o sol volta a brilhar, esquecem da mão que segurou a deles no escuro. Hoje eu trago 3 relatos sobre o preço amargo da ingratidão. Eu garanto que vão adorar ouvir sobre o que está por vir. Oi Max, desta vez eu resolvi te mandar 3 relatos um atrás do outro, com a ajuda do ChatGPT na escrita, pois não conclui o ensino médio e tenho muita dificuldade no português. Bom, eu preciso que o seu público entenda o preço amargo que se paga quando a gente cospe no prato que comeu, no momento de maior precisão. Esses casos mostram bem como a cobrança vem, não com gritaria, não com assombração que pula da parede, mas com aquele vazio absoluto que puxa o tapete de quem se achou grande demais, mostrando que a ingratidão é uma dívida que sempre vence no final das contas. O primeiro caso, Max, aconteceu com um rapaz que tinha uma loja na avenida principal de um município vizinho aqui da minha região, um sujeito que estava afundando mais rápido que pedra jogada em represa. O negócio dele estava quebrando, as prateleiras ficando vazias, os fornecedores batendo na porta de manhã cedo, cobrando dívida antiga, o banco ameaçando tomar a casa da família, a esposa dele acordando no meio da madrugada, chorando baixinho na beirada da cama com medo de não ter o que dar para as crianças no mês seguinte. Ele via o trabalho de uma vida inteira escorrendo pelos dedos. Sentia o estômago queimar toda vez que precisava abrir a porta da loja sabendo que não ia entrar ninguém. O telefone tocando e ele com medo de atender achando que era cobrador. O suor frio pingando na nuca só de olhar para as contas acumuladas no balcão de vidro. Ele já tinha tentado empréstimo em tudo que é lugar. Já tinha pedido ajuda para parente que virou as costas fingindo que não conhecia. Já tinha tentado vender as poucas coisas de valor que sobraram na casa, mas parecia que tinha uma trava enorme na vida dele. Uma barreira pesada que não deixava nada ir para frente. Uma amarração que estava secando a saúde e a vontade dele de continuar vivendo. Foi exatamente no fundo desse poço que um conhecido dele indicou um terreirinho humilde, lá no final de uma estradinha afastada do centro. Um lugar bem simples de gente que trabalha duro e fala baixo, um ambiente de muito respeito. Ele foi parar lá numa terça-feira à noite, com a cabeça latejando de tanta preocupação, sentou num banquinho de madeira torto no canto do quintal, apertando as mãos suadas, esperando a vez dele no meio daquela neblina fina que sempre desce no interior quando vai chegando a madrugada. Quando chamaram ele, o rapaz acabou de frente para a entidade, um espírito de muita luz e muita idade que trabalhava ali, naquele pedaço de chão, que escutou o choro engasgado do homem com muita paciência. A entidade olhou bem fundo no olho dele, daquele jeito firme que parece que está lendo a raiz da alma da pessoa. Soltou a fumaça do cachimbo devagar para o alto e falou que ia abrir os caminhos, que ia tirar a tranca pesada que colocaram na porta dele, mas que a ajuda do lado de lá exigia compromisso do lado de cá. O comerciante jurou por tudo que era mais sagrado, bateu no peito na frente de todo mundo, prometeu chorando copiosamente que se a loja prosperasse de novo, ele nunca ia deixar faltar o café forte e o fumo no cantinho do comércio dele, que ia montar um altarzinho modesto nos fundos só para agradecer, que a entidade seria o padroeiro do negócio dele até o seu último dia de vida. E a palavra do invisível tem força bruta, meu amigo, porque não deu nem 6 meses e a vida do cara deu um giro absurdo. Os clientes começaram a brotar na porta, como se tivessem sendo chamados pelo vento. A mercadoria que estava encalhada há meses voou das prateleiras em questão de dias. Fornecedor novo apareceu do nada, oferecendo um prazo que ele nunca tinha visto na vida. O dinheiro começou a jorrar de um jeito que ele teve que alugar o galpão do lado para dar conta de tanto estoque. O homem logo trocou de carro, pegou um veículo importado chamativo, começou a andar usando roupa de marca cara, a frequentar aqueles clubes de gente rica da capital, jantares luxuosos onde o pessoal só fala de lucro e de investimento alto. E foi justamente nesse meio, Max, cercado de gente de nariz em pé, que ele começou a sentir uma vergonha absurda da promessa que tinha feito no momento de aperto. Começou a achar que aquele altarzinho simples no fundo da loja era coisa de gente atrasada, que o cheiro do café e do fumo espantava a esquecer a clientela mais chique dele. E pior, começou a colocar na cabeça que toda aquela riqueza era fruto exclusivo do suor dele,
da inteligência superior dele, das amizades influentes que ele andava cultivando naquelas festas caras. Até que um belo dia, depois de fechar um contrato que ia render rios de dinheiro, ele olhou para aquele cantinho da loja, o mesmo cantinho que sustentou a esperança dele quando ele não tinha um pedaço de pão em casa. Pegou um saco de lixo grosso e simplesmente varreu tudo lá para dentro sem o menor remorso. Jogou a caneca de café esmaltada que ele mesmo tinha comprado na época ruim. Jogou o fumo. Jogou as guias. Apagou qualquer rastro de que um dia precisou de ajuda. Virou para o gerente dele e ainda falou rindo alto que aquilo era bobagem de quem não sabia trabalhar. Que o sucesso dele vinha da própria capacidade e não de promessa de madrugada. Ele mandou lavar o chão daquele fundo de loja com água sanitária para tirar qualquer cheiro que lembrasse a entidade. Fechou a porta e foi embora, no carro de luxo dele, crente que era o dono do mundo, achando que o invisível não tem olho, que o vento não carrega as atitudes da gente de volta. O que ele não sabia, e que ele ia descobrir do pior jeito possível nos dias seguintes, é que o outro lado não castiga ninguém de propósito. A espiritualidade não tem vingança mesquinha igual a do ser humano. O outro lado simplesmente tira a mão de cima, recolhe o escudo. E quando o invisível para de segurar as paredes, qualquer ventania leva essa estrutura inteira embora, deixando o sujeito exposto ao que ele realmente plantou. Não demorou quase nada para a conta daquela arrogância chegar. Porque quando você quebra um acordo feito na fé com o mundo invisível, a proteção vai embora na mesma hora, recolhendo aquele escudo grosso que segurava a inveja e a maldade, deixando a porta destrancada para qualquer ruína entrar e fazer morada. Logo na primeira semana depois dele ter jogado as coisas da entidade na lixeira de forma tão bruta, as coisas começaram a desandar de um jeito muito esquisito. Não foi um tombo estrondoso de uma vez só, mas um vazamento contínuo e silencioso que foi corroendo o negócio dele por dentro, dia após dia. Um carregamento gigante que ele tinha comprado apodreceu no caminho por causa de um acidente na estrada. A carga perdeu o prazo e o seguro arrumou uma brecha no contrato e se recusou a pagar a indenização. Os mesmos clientes chiques que bebiam uísque caro com ele nas festas da capital começaram a atrasar pagamentos absurdos, sumindo do mapa, deixando buracos enormes no caixa da loja que ele não conseguia cobrir de jeito nenhum. A sensação que ele tinha era de que o chão da loja tinha virado uma areia movediça, engolindo o balcão inteiro. O movimento secou de uma maneira que passava o dia todo, e o sino da porta não batia uma única vez. Ele ficava lá sentado na cadeira cara que tinha encomendado de fora, olhando para o teto, sentindo um gosto de ferro na boca toda vez que o telefone tocava, porque era sempre o banco avisando que a corda estava apertando no pescoço de novo. Aquele carro importado que ele exibia com orgulho pelas ruas começou a juntar poeira na garagem porque ele já não tinha mais fôlego financeiro, nem para manter o veículo rodando. Os tais amigos ricos sumiram com a mesma velocidade que apareceram. Ninguém mais atendia as ligações dele, cruzavam a rua fingindo que não estavam vendo ele, viravam o rosto quando ele tentava puxar assunto, esfregando na cara dele que ele só era aceito naquele meio por causa do dinheiro que agora estava evaporando pelas mãos. O pior golpe veio do gerente de confiança dele. O mesmo homem que riu junto e concordou quando ele mandou lavar o chão com água sanitária para tirar o rastro do altar. Esse cara foi pego desviando um dinheirão da conta principal durante meses, fugindo da cidade de madrugada, deixando um rombo que quebrou as pernas da empresa de forma definitiva, Max. O comerciante voltou a sentir aquele mesmo aperto frio no peito, aquela queimação insuportável no estômago que ele achou que tinha deixado no passado. As noites sem dormir voltaram cobrando pedágio caro. Mas dessa vez a esposa dele não ficou chorando na beira da cama. Ela arrumou as coisas e foi embora, porque não aguentava mais conviver com a agressividade dele dentro de casa, enquanto o império de mentira desmoronava em cima da cabeça dos dois. E foi no meio desse desgaste profundo, morando de favor no quartinho do fundo da loja, devendo até a alma para a agiota, que o aviso final chegou para ele num momento que ele estava dormindo num sofá velho, exausto, com a roupa amassada pelo suor. Ele relata que de repente se viu de volta naquele terreirinho simples da estradinha do interior, mas o lugar estava completamente vazio, não tinha música, não tinha o barulho das pessoas. O ar estava absurdamente gelado, cortando a pele do rosto dele. E lá no canto,
Sentado no mesmo toco de madeira, estava aquele espírito antigo, olhando para ele com uma pena tão profunda que pesava muito mais do que qualquer surra que ele pudesse tomar na vida, um olhar pesado, de quem vê um filho errar o caminho de novo por pura vaidade. O homem tentou abrir a boca para implorar ajuda, tentou fazer uma promessa nova, tentou chorar, mas a garganta dele estava fechada como se tivesse um nó de corda grossa apertando a passagem de ar. Ele sentia um desespero miudinho travando os músculos, sabendo que tinha cuspido no prato que o alimentou. A entidade levantou o rosto bem devagar, tragou o cachimbo com uma calma que machucava, e falou com aquela voz mansa que vibra direto dentro da cabeça da gente, dizendo com todas as letras que a ajuda nunca foi sobre o pó do café ou a folha do fumo. A entidade disse que aquele café ralo, oferecido na caneca amarela, era o respeito dele, era a gratidão sincera, era a única liga que mantinha a ponte entre os dois lados. Filho, sem o seu respeito em cima da mesa, eu não tenho mais permissão para ficar sentado na sua cadeira. E logo depois dessas palavras, o homem acordou num pulo, com o coração querendo rasgar as costelas, os dentes batendo forte uns nos outros, a camisa molhada, encarando as paredes do escritório vazio, engolindo a seco a certeza dolorosa de que a ruína dele estava selada ali mesmo, que ele ia voltar para aqui na estaca zero, perdendo tudo que conquistou, para aprender na dor que a humildade não é uma roupa que você tira quando a conta bancária engorda. E você acha que é só o pessoal metido a rico que comete esse tipo de burrice pesada com o outro lado? O segundo caso que chegou até mim mexe com algo ainda mais perigoso, porque mostra o risco de brincar com entidades que caminham nas ruas de madrugada, entidades que não aceitam deboche de jeito nenhum. É a história de um rapaz bem mais jovem, um sujeito que morava numa área mais agitada de uma cidade vizinha. Um cara estourado, que sempre se achou o dono da verdade, muito briguento, o tipo de pessoa que enche o peito para rir da fé dos mais velhos, sempre com uma piada desrespeitosa, engatilhada, na ponta da língua. Certa noite, esse rapaz estava voltando a pé de uma confraternização. Já passava muito da meia-noite. O ar estava com aquele peso úmido de quando vai desabar uma chuva forte e a pressão do tempo cai de vez. A avenida estava completamente deserta. As lâmpadas amarelas dos postes piscando. Daquele jeito que embaçam a visão da gente, não passava nem cachorro magro pela rua. Ele precisava cruzar uma viela bem apertada para encurtar o caminho até a casa dele. Um beco comprido que cortava o quarteirão inteiro, e ele já estava com a chave na mão, apressando o passo, sentindo um incômodo muito esquisito na nuca. Um peso no ambiente que ele tentava ignorar, balançando a cabeça, achando que era apenas o cansaço do corpo pedindo cama. Quando ele foi virar a esquina para entrar nessa viela escura, ele deu de cara com um sujeito encostado de forma muito relaxada no poste da esquina. Um homem alto, vestindo um terno de linho branco incrivelmente limpo, com um chapéu de Panamá inclinado, escondendo a parte de cima do rosto, fumando um cigarro na maior tranquilidade do mundo no meio daquela madrugada tensa. O rapaz estancou no lugar. O coração bateu no céu da boca, achando que seria roubado ali mesmo. Mas o homem de terno branco não fez nenhum movimento brusco. Ele apenas virou o rosto um pouquinho de lado, deu um sorriso muito discreto, levantou o dedo apontando para trás e falou com um sotaque bem malandro, arrastado e firme, mandando o rapaz dar meia volta e pegar a avenida principal, avisando que aquele beco ali estava fechado para a caminhada naquela noite. O tom de voz da entidade não era ameaçador. Era uma voz que entrava pelo ouvido e bagunçava a intuição. Uma ordem invisível tão firme que o rapaz, mesmo sendo turrão e metido a valente, sentiu o corpo inteiro travar. E ele não pensou duas vezes. Girou nos calcanhares e voltou rápido para a parte iluminada da rua, suando frio e com o estômago embrulhado, caminhando apressado, sem ousar olhar por cima do ombro. E ele não andou nem 2 quarteirões pela avenida larga quando 2 viaturas da polícia passaram voando do lado dele com as sirenes berrando alto, entrando com tudo naquele mesmo beco que ele ia atravessar. Porque uma gangue estava escondida justamente no meio da viela esperando qualquer alvo passar. E tinham acabado de pegar um senhor que vinha na direção contrária. Uma covardia enorme que certamente teria sobrado para esse rapaz se ele não tivesse sido parado por aquele homem na esquina. Era para esse garoto ter chegado em casa, trancado a porta com as mãos tremendo,
caído de joelhos e agradecido pela própria vida, porque ficou nítido que alguém esticou a mão, no escuro, para desviar ele da violência bruta. Mas a cabeça de quem é ingrato não funciona assim. O susto passa muito rápido quando o dia clareia. E a pessoa volta a ser o que era antes, ganhando uma coragem descabida. Poucos dias depois desse livramento claro, esse mesmo rapaz estava debruçado na mesa de um bar lotado, bebendo com os amigos, falando grosso para todo mundo ouvir, contando vantagens sobre o que aconteceu naquela madrugada, de um jeito que dá raiva só de relatar. Ele começou a mudar os detalhes da história. Riu alto, jogando a cabeça para trás. Bateu no peito dizendo que o homem de terno branco era só um mendigo qualquer que tentou pedir dinheiro. Um bêbado esquisito, enfeitado com roupa de festa velha, e começou a imitar de propósito o sotaque arrastado da entidade, fazendo trejeitos exagerados com as mãos, arrancando gargalhada solta de toda a mesa que zombava do homem que tinha acabado de salvar o couro dele da morte. Ele levantou o copo de bebida para o alto, fazendo um brinde carregado de deboche, enchendo a boca para gritar que não acreditava em superstição boba de rua, que ele mesmo tinha percebido o perigo sozinho, que ele não caía em conto do vigário, cuspindo asneira para o vento com uma arrogância cega, se achando o dono do mundo naquele bar barulhento. Aquele rapaz não fazia a menor ideia do estrago que ele estava armando contra a própria vida com aquela brincadeira de péssimo gosto, e quando o peso do invisível começou a se manifestar no dia seguinte, a rotina dele se transformou num inferno sem porta de saída. E a cobrança daquele deboche começou a chegar de um jeito que quebrou a pose dele no meio. O azar grudou nas costas daquele rapaz de um jeito tão severo, Max, que a vida dele virou um poço de perturbação. Em questão de dias, as confusões começaram a aparecer do nada. Sem motivo nenhum, ele arrumava briga no portão de casa por causa de qualquer bobagem, discutia com o vizinho antigo por besteira. O emprego dele no almoxarifado foi pro espaço porque ele respondeu o patrão com aquela mesma empáfia que usou no bar. A mãe dele ficava desesperada dentro de casa vendo o filho perder o juízo, chorando pelos cantos, rezando para ver se o rapaz encontrava o rumo de volta, mas parecia que a mente dele estava trancada numa frequência pesada. Os amigos que riram junto com ele na mesa do bar, aqueles mesmos que acharam graça do deboche e da imitação barata, sumiram todos. Não aparecia um para estender a mão. Ninguém mandava mensagem. O rapaz andava pelas ruas com o semblante carregado, a fisionomia cansada, sentindo que tinha um peso invisível empurrando os ombros dele para baixo toda vez que ele pisava na calçada. O ambiente mudava completamente quando ele entrava num recinto. As pessoas sentiam um mal-estar esquisito perto dele, um desconforto que ninguém sabia explicar, e se afastavam de perto dele sem dar nenhuma justificativa. Ele começou a ver a rotina inteira desabar diante dos olhos, sem entender que a colheita da língua dele tinha começado de verdade, cobrando um preço altíssimo por aquela falta de respeito com quem trabalha na linha da noite. Até que numa noite de sexta-feira, desabou um temporal daqueles de assustar o interior. O vento uivava forte batendo nas telhas. Arrancando folhas grossas das árvores, a energia da rua caiu, deixando o bairro inteiro num breu danado. E ele teve que voltar a pé do bico provisório que tinha arrumado na saída da cidade, caminhando no meio daquela enxurrada que cobria a canela. O rapaz vinha todo encolhido, tiritando com aquela água fria que encharcava a roupa, o corpo tremendo de frio e de cansaço. Quando cruzou exatamente a mesma esquina onde tinha encontrado o homem de branco, o coração dele deu um solavanco tão violento no peito que ele quase caiu de boca no chão, porque ele avistou, bem debaixo daquela tempestade severa, a mesma figura de terno de linho e chapéu de Panamá, completamente seco, sem uma única gota de chuva maltratando o tecido alvo da roupa dele, encostado no poste com a mesma calma, com a mesma bonomia do primeiro dia, fumando o cigarro dele na maior tranquilidade enquanto a água caía ao redor, como se respeitasse o espaço da entidade. O jovem perdeu as forças das pernas na mesma hora. Max, o orgulho dele escorreu junto com a lama da rua. Ele desabou de joelhos ali mesmo, no meio daquela poça de água suja, o choro engasgado saindo misturado com as lágrimas e com a chuva. Ele começou a pedir desculpas, com os dentes batendo de puro pavor, soluçando alto, reconhecendo a própria miséria diante daquela força que ele tinha tentado ridicularizar para os amigos. A entidade deu um passo curto para ser para frente, bem devagar,
A luz fraca de um relâmpago clareou de relance o semblante sério por baixo da aba do chapéu, revelando aquele olhar firme de quem conhece cada palmo da calçada e não aceita a insolência de menino criado. O homem tirou o cigarro da boca, soltou a fumaça cinzenta que sumiu no meio do vento da tempestade, olhou para o garoto jogado na enxurrada e falou com aquela voz mansa, mas que parecia um trovão dentro dos ouvidos do rapaz, dizendo que a rua dá tudo o que a pessoa precisa, mas a rua também sabe cobrar de quem usa a língua para fazer pouco caso de quem estendeu a mão na hora do perigo, avisando textualmente que a sorte é bicho arisco e não gosta de gente que não tem memória, que não guarda o respeito por quem vigia os caminhos. Logo depois de falar isso, o homem deu uma tragada final e sumiu no meio de um redemoinho de vento e folhas secas, deixando o garoto sozinho, chorando igual criança na beira do meio-fio, debaixo do temporal, com o corpo mole de tanto medo, mas com a certeza absoluta de que dali para frente, a boca dele nunca mais ia pronunciar uma piada ou um deboche contra as forças que caminham no escuro, aprendendo da maneira mais dolorosa e assustadora que o respeito é a primeira obrigação de quem quer andar em paz pelas esquinas do mundo Max. Agora, o terceiro caso que eu guardei para o final, meu amigo. Esse mexe com algo ainda mais revoltante, porque atinge a saúde do corpo e mostra a falsidade que consegue se esconder no coração de quem se acha muito instruído, de quem estuda em escola cara e acha que o mundo se resume ao que está escrito nos livros dos doutores. Aconteceu com uma moça da cidade grande, uma mulher rica, herdeira de família de posses, orgulhosa que só ela, que começou a definhar por causa de uma enfermidade misteriosa que nenhum médico da capital conseguia explicar de jeito nenhum. Os exames clínicos davam todos normais, o sangue estava limpo, as tomografias não mostravam nada errado, mas ela sentia o corpo secar por dentro de uma maneira assustadora. Uma fraqueza terrível tirava ela da cama toda manhã. As pernas tremiam e não sustentavam o peso do próprio corpo. A pele foi ficando amarelada, murcha, sem vida, e os cabelos caíam em tufos compridos no travesseiro toda vez que ela acordava, deixando a jovem apavorada diante do espelho, vendo a juventude dela ir embora sem uma explicação médica no papel. Ela gastou uma fortuna verdadeira navegando por clínicas particulares luxuosas, tomou remédio importado encomendado de fora que custava o preço de um terreno bom no interior, fez tratamento com os melhores especialistas do estado, mas nada surtia efeito. Parecia que a energia vital dela estava sendo sugada por uma torneira aberta no mundo invisível, uma fraqueza que vinha direto de dentro dos ossos e deixava ela o dia inteiro prostrada, chorando de agonia, sem forças nem para levantar um copo de água até a boca. Vendo o sofrimento terrível da filha, que já estava parecendo uma alma penada andando pelos cantos da casa, uma tia mais velha, uma senhora de muita fé que conhecia as coisas do interior, convenceu a família mal a fazer uma viagem até uma comunidade bem isolada, um lugarejo esquecido que fica lá no fim de uma estrada de poeira sufocante, onde vivia uma benzedeira muito antiga, uma senhora de mãos calejadas e cabelos brancos como algodão que morava numa casinha humilde de pau a pique, cercada por um quintal cheio de plantas medicinais. A moça rica foi levada até lá quase arrastada, reclamando o trajeto inteiro, fazendo cara de nojo para as estradas de terra, limpando o suor do rosto com lenço perfumado, olhando com superioridade e desdém para as casinhas simples da roça, achando que aquela viagem era uma perda de tempo total, uma ignorância descabida de gente velha que não tinha o que fazer da vida. Quando elas entraram na sala pequena da casinha, que tinha apenas um chão de cimento queimado, um altarzinho humilde, cheio de imagens com velas acesas e um cheiro forte de erva fresca colhida no sereno, a velhinha recebeu a moça com um olhar de muita compaixão. Não disse uma palavra de cobrança. Apenas mandou a jovem sentar numa cadeira de palha trançada que ficava perto da janela. Pegou uns galhos viçosos de arruda fresca e começou a rezar um terço antigo com aquela voz baixinha, pausada, uma reza batida que parecia puxar o mal-estar direto de dentro das entranhas daquela mulher. Enquanto a senhora passava aquelas folhas verdes pelos ombros, pelos braços e pela cabeça da moça, as folhas iam murchando de um jeito impressionante, secando e ficando pretas na hora, como se tivessem sido jogadas na chapa de um fogão a lenha aceso, mostrando o tamanho da carga negativa,
do olho gordo e da inveja que estavam colados na carne daquela jovem, sugando a vida dela sem trégua. No final da reza, a velhinha limpou o suor da própria testa com a barra do avental, olhou bem no fundo dos olhos da moça, com aquela sabedoria de quem já viu de tudo nessa vida, e avisou que a saúde ia voltar, que o nó que estava amarrando o corpo dela tinha sido desfeito pelas forças da natureza e da oração sincera, mas ela cobrou um único compromisso como agradecimento ao mundo espiritual que operou o milagre ali naquele chão. A senhora pediu que assim que a moça estivesse completamente curada, boa das pernas, ela comprasse uma feira completa, uma cesta gigante de mantimentos com arroz, feijão, óleo e tudo que uma cozinha precisa, e entregasse na mão de uma família muito necessitada que morava numa cabana na beira do rio ali perto. Uma promessa simples, sem dinheiro envolvido, apenas para fazer o bem circular e pagar o remédio da alma com a caridade física. A moça saiu daquela casinha já sentindo o corpo leve. Max. A cor voltou para as bochechas dela quase que na mesma hora. As pernas ganharam uma firmeza que ela não sentia há quase um ano, e uma fome terrível bateu no estômago, fazendo ela comer com gosto na primeira lanchonete da estrada, deixando a tia maravilhada com aquela melhora milagrosa que os remédios caros não conseguiram fazer. Em questão de 2 semanas, a jovem estava completamente recuperada. Voltou a frequentar as festas da alta sociedade, trabalhando na empresa da família, esbanjando aquela saúde perfeita e aquela vaidade que ela achou que tinha perdido para sempre. Mas a gratidão, que deveria ser eterna, durou bem pouco dentro daquele peito gelado. No dia que ela tinha separado para comprar os alimentos da promessa, ela foi até um centro comercial de luxo na capital, com o dinheiro na carteira. Mas na hora de entrar no supermercado para montar a cesta de alimentos, ela passou em frente à vitrine de um restaurante chique, daqueles lugares refinados onde as pessoas pagam uma fortuna por um prato minúsculo e uma garrafa de bebida, e uma vaidade podre tomou conta dos pensamentos dela. Ela olhou para as notas na mão, deu um sorriso de lado e pensou consigo mesma que aquela velhinha da roça nunca ia ficar sabendo de nada, que morava longe demais para cobrar. E começou a colocar na cabeça a mentira de que a reza não tinha tido efeito nenhum, que a melhora dela era apenas o resultado tardio de algum tratamento médico que finalmente tinha feito efeito no organismo dela, que era uma tremenda tolice gastar o dinheiro dela com gente pobre da beira do rio que ela nem conhecia. Com uma mentalidade mesquinha e cheia de soberba, ela deu as costas para o mercado, entrou no restaurante luxuoso, sentou na melhor mesa e gastou até o último centavo daquela promessa espiritual num banquete caro para ela e para uma amiga, rindo da inocência da tia que acreditava em benzedeira de interior, achando que tinha sido muito esperta e que tinha enganado as forças invisíveis com aquela atitude barata de quem se acha dona do próprio destino. A conta de brincar com o que não se vê começou a ser cobrada no exato momento em que ela pisou na calçada do restaurante Chique Max. Logo depois de pagar aquela nota exorbitante e rir da própria caridade que tinha deixado para trás, uma sensação esquisita de estômago pesado começou a incomodar as entranhas dela. Não era aquela indigestão comum de quem comeu demais, mas um amargor horroroso, um gosto de poeira e metal que subia pela garganta e que nenhum chiclete ou bala perfumada conseguia tirar da boca de jeito nenhum. Ela entrou no veículo dela, tentou ligar o ar-condicionado para espantar o calorão daquela noite abafada, mas o aparelho começou a soltar uma lufada de vento que trazia um aroma muito específico, um cheiro fortíssimo de mato pisado, de arruda murcha e estragada pelo sol, parecendo que tinham jogado um maço de ervas podres dentro do motor do carro. A jovem limpou o nariz com o lenço, achou que era alguma sujeira da rua que tinha entrado pelos dutos de ventilação, acelerou o passo e foi direto para a mansão onde morava, tentando colocar na cabeça que aquilo tudo era apenas uma impressão boba da mente cansada por causa da rotina puxada da semana. Só que a calmaria daquela casa sumiu por completo assim que ela entrou no quarto de dormir. O ambiente, que sempre foi cheiroso, perfumado, com essências caras que ela trazia de fora, parecia impregnado com aquela mesma caatinga de mato velho e seco, uma mistura de erva que parecia grudada nas paredes, nos lençóis de linho egípcio, nas cortinas pesadas da janela. Ela tomou um banho demorado, esfregou a pele com bucha e sabonete importado até a carne ficar vermelha, lavou os cabelos 3 vezes com aquele shampoo caro,
mas quando saiu do box e se enxugou na toalha felpuda, percebeu horrorizada que o cheiro ruim exalava dos próprios poros dela, debaixo das unhas, no couro cabeludo, um odor de mato velho que vencia qualquer perfume de grife que ela tentava espirrar por cima. O desespero miudinho começou a tomar conta da cabeça da moça naquela mesma madrugada, porque quando ela deitou no colchão macio e tentou fechar as pálpebras para descansar, o corpo dela foi tomado por uma paralisia esquisita, uma aflição terrível que não deixava ela mexer um dedo sequer, e ela sentia perfeitamente um peso descomunal se acomodando em cima dos ombros dela, como se tivesse uma pessoa sentada nas costas dela, apertando o pescoço dela contra o travesseiro. Ela passava as noites em claro, com os olhos regalados olhando para o teto, sem conseguir soltar uma fala de socorro, sentindo a respiração encurtar enquanto aquele aroma de arruda murcha sufocava o peito dela até o amanhecer. E quando o sol finalmente apontava na fresta da janela e o peso ia embora, ela levantava da cama parecendo que tinha carregado sacas de cimento a noite inteira. Com o corpo todo dolorido, as juntas travadas, uma estafa tão profunda que ela mal conseguia pentear o cabelo sem que os braços fraquejassem de cansaço. A fisionomia dela voltou a definhar numa velocidade assustadora. Muito mais rápido do que da primeira vez, as olheiras profundas e roxas tomaram conta do rosto dela. A pele perdeu o viço totalmente, ficando cinzenta, murcha, e aquele cheiro de mato velho foi ficando tão forte que os funcionários da casa começaram a inventar desculpas para não entrar no quarto dela. As amigas da alta sociedade pararam de convidar ela para os passeios porque não aguentavam o odor desagradável que acompanhava a jovem por onde quer que ela andasse. Ela voltou a procurar os médicos renomados, passou por juntas de doutores da capital que reviraram a saúde dela do avesso, refizeram todos os exames possíveis e imagináveis, gastaram mais uma dinheirada em consultas particulares de urgência, mas o diagnóstico era sempre o mesmo, não tinha nenhuma doença física no corpo da moça, o sangue estava perfeito, os órgãos funcionando bem, deixando todo mundo de cabelo em pé sem entender o motivo daquela decadência física tão violenta. Foi num fim de tarde, quando a tia dela foi fazer uma visita e entrou no aposento da moça, que a verdade veio à tona de uma vez só. A senhora sentiu aquele cheiro característico de reza murcha logo na porta, olhou para a boice da sobrinha jogada na cama como se fosse um trapo velho, definhando no meio do breu, e percebeu na hora que a promessa feita no interior tinha sido quebrada da pior forma possível. A tia chorou de desgosto, pegou a jovem pelo braço com uma força que ela nem sabia que tinha e exigiu que ela contasse toda essa verdade, que abrisse o coração e dissesse o que tinha feito com o trato, que selou na casinha de pau a pique da benzedeira. A moça, que já não aguentava mais aquela tortura diária, que sentia a alma ser espremida por aquela força invisível, desabou num pranto desesperado. Confessou entre soluços engasgados que tinha gastado o dinheiro da cesta de alimentos naquele restaurante de luxo da capital, que tinha debochado da velhinha nos pensamentos dela achando que o invisível era cego e não ia cobrar a conta da traição. A tia ficou horrorizada com o tamanho da soberba da sobrinha, sabendo que com o mundo espiritual não se brinca, que a palavra dada para as forças da terra tem que ser cumprida até o final, e ordenou que elas arrutassem as malas na mesma hora para pegar a estrada de volta para o interior, porque se ficassem mais uma semana ali na cidade grande, a moça não ia aguentar o repuxo e ia acabar perdendo a vida por pura teimosia e ingratidão. A viagem de volta foi uma situação completamente diferente da primeira vez Max, aquela moça orgulhosa que reclamava de cada buraco da pista, que limpava o suor com lenço perfumado e olhava com desdém para os moradores da roça. Agora, vinha encolhida no banco de trás do carro, tremendo da cabeça aos pés, chorando baixinho, rezando todas as orações que conseguia lembrar da infância, segurando a mão da tia com um desespero de quem sabe que está pendurada na beira de um precipício. Ela não ligava mais para a poeira que entrava pela janela, não ligava para o calor sufocante daquela tarde de sol forte do interior. A única coisa que ela queria era alcançar aquela casinha simples para tentar salvar a própria pele daquele tormento que estava secando o sangue das veias dela. O carro corria pela estradinha vicinal, levantando aquela cortina grossa de poeira amarela, cortando os pastos secos, e cada minuto parecia uma eternidade dolorosa para a jovem, que sentia o peso nas costas apertar cada vez mais à medida que o veículo se aproximava do vilarejo isolado,
como se a cobrança estivesse acompanhando o trajeto de perto, vigiando cada instante daquela caminhada. Quando o veículo finalmente parou em frente à cerca de madeira velha da propriedade, a moça nem esperou o carro estacionar direito. Abriu a porta com as pernas bambas, tropeçando nas próprias sandálias caras, e correu em direção ao quintal com o rosto banhado em lágrimas de puro pavor, deixando o orgulho e as roupas de grife de lado para implorar pela misericórdia daquela senhora humilde. Sentada na soleira da porta de cimento queimado, com aquela mesma calmaria do primeiro dia, estava a benzedeira antiga, segurando no colo uma cesta de vime completamente vazia, sem um único grão de alimento dentro, apenas com o fundo coberto por algumas folhas secas de arruda que tinham murchado com o tempo. A velhinha não demonstrou surpresa ao ver a jovem naquele estado deplorável, não levantou a voz, não fez cara de julgamento, apenas fixou aqueles olhos cansados e cheios de uma sabedoria profunda na figura da moça rica que agora estava de joelhos na frente dela, chorando copiosamente e se implorando para que tirasse aquela carga do corpo dela. A senhora olhou para a cesta vazia no colo dela, passou a mão calejada pela borda de madeira do cesto, deu um suspiro comprido que pareceu carregar toda a tristeza do mundo, e falou com aquela voz pausada, firme, que cortou o coração da moça como se fosse uma lâmina afiada, dizendo com uma clareza absurda que o invisível não precisa do dinheiro de ninguém da cidade grande, que a cura tinha entrado com facilidade no corpo da jovem no primeiro dia, mas que, infelizmente, a gratidão e o caráter não tinham conseguido encontrar espaço para entrar naquele coração fechado e cheio de soberba, mostrando que a pior doença que existe é aquela que mata a honra e a palavra da pessoa por dentro. Aquele silêncio que se formou no quintal da casinha foi a coisa mais pesada que aquela moça já experimentou na vida inteira dela. Max, muito pior do que qualquer diagnóstico médico que ela pudesse receber num consultório de luxo na capital, porque a voz daquela senhora idosa carregava a força de quem não precisa gritar para colocar o orgulho de uma pessoa no chão. A jovem ainda ajoelhada no cimento quente da soleira da porta, com os joelhos ralados, a maquiagem, derretendo pelo rosto e misturando com a poeira amarela do caminho, num estado de humilhação completa, abriu a bolsa de grife dela com as mãos tremendo descontroladamente, enfiou os dedos lá dentro e puxou um maço grosso de dinheiro. Notas altas que ela tinha sacado antes de viajar, oferecendo aquela quantia absurda para a benzedeira, prometendo chorando que comprava o mercado inteiro, que mandava caminhões de comida para o vilarejo todo se fosse preciso, num desespero cego de quem acha que o talão de cheques consegue resolver qualquer estrago feito no mundo espiritual. A velhinha nem piscou, apenas balançou a cabeça devagar com aquele olhar de decepção profunda, levantou a mão calejada pedindo para a moça guardar aquele papel sem valor na bolsa de novo, avisando com muita firmeza que o lado de lá não tem conta em banco, que o invisível não negocia dívida de caráter com dinheiro e que aquela doença que estava secando o corpo dela não era um castigo mandado pelas entidades, não era uma vingança do além, mas sim o reflexo exato da podridão que ela mesma cultivou dentro do peito quando sentou naquele restaurante caro para rir da fé alheia. A senhora explicou de um jeito muito simples, mas que cortava na carne, que quando a pessoa firma um compromisso no momento de dor e depois vira as costas na hora da bonança, ela mesma cria uma corda invisível que amarra a própria sorte. E o cheiro de mato velho que estava impregnado na pele da jovem era apenas o odor do próprio orgulho dela apodrecendo por dentro. O cheiro da ingratidão que nenhuma água e nenhum perfume importado conseguiria lavar. Para desfazer aquele nó terrível, não adiantava pagar para alguém fazer o serviço. Não adiantava mandar caminhão cheio de coisa comprada por telefone. A moça teria que levantar dali, caminhar com as próprias pernas até a vendinha do vilarejo, comprar os mantimentos com o próprio esforço, montar a cesta pesada e carregar no braço, caminhando a pé debaixo daquele sol de rachar, até a beira do rio onde morava a família necessitada, entregando a doação com as próprias mãos e pedindo perdão em silêncio pela vaidade que quase custou a vida dela. A jovem escutou aquilo e não retrucou uma única palavra. A arrogância dela tinha sido esmagada por completo. Ela guardou o dinheiro, levantou com muita dificuldade, apoiando nas paredes da casa, sentindo as pernas bambearem de fraqueza, o corpo pesando 1 tonelada, o estômago embrulhado, e começou a descer a ruazinha de pedras em direção ao pequeno comércio local.
acompanhada de longe pela tia que respeitava aquele momento de provação, sabendo que a sobrinha precisava passar por aquele aperto físico para curar a ferida moral. A caminhada até a venda foi um verdadeiro calvário para uma mulher que estava acostumada a andar apenas em piso de mármore e carpete macio. Cada passo era uma agonia nas articulações doloridas. O sol castigava o rosto dela sem piedade, mas ela entrou no comércio, escolheu cada pacote de alimento, cada quilo de feijão, de arroz, de açúcar, comprou óleo, farinha, macarrão, montando uma cesta de vime que ficou extremamente pesada, um peso bruto que ela nunca tinha carregado na vida inteira dela. Quando ela pegou a cesta pela alça, os braços finos e fracos dela quase cederam. A alça áspera machucava a pele sensível das mãos, mas ela ajeitou o peso no quadril, mordeu o lábio de dor e começou a longa caminhada em direção à beira do rio. Descendo por um caminho tortuoso, cheio de buracos e pedras pontiagudas, suando bicas, sentindo aquele cheiro de mato, estragado exalar forte do próprio corpo com o calor da tarde, a respiração curta, o coração batendo descompassado no pescoço, mas com uma vontade genuína de consertar o erro imenso que tinha cometido. Ela tropeçava, quase caía. A tia fazia menção de ajudar a segurar o cesto, mas a jovem negava com a cabeça, chorando em silêncio, entendendo pela primeira vez na vida que a caridade não é sobre jogar esmola de longe para se sentir superior. A caridade verdadeira exige que a pessoa se curve, que a pessoa sinta o peso da necessidade do outro, que a pessoa dobre os joelhos diante da providência invisível que mantém o mundo girando. Depois de quase 1 hora de sofrimento intenso debaixo do sol escaldante, com as mãos cortadas pelo vime e os pés latejando de dor, ela finalmente avistou a cabana humilde perto da margem do rio, um casebre torto de madeira velha, onde uma mulher muito magra lavava roupa numa bacia de alumínio no quintal, cercada por 3 crianças pequenas que brincavam na sujeira com as roupinhas gastas. Uma cena de pobreza extrema que chocou a moça rica de um jeito brutal. Quando ela se aproximou da cerca, arrastando os pés e arfando de cansaço, a mãe das crianças levantou a cabeça e a jovem, sem conseguir segurar as lágrimas, entregou a cesta pesada por cima da cerca de arame, pedindo desculpas pela demora com a voz embargada, dizendo que aquela comida tinha sido mandada para eles e que ela esperava que ajudasse no sustento daquelas crianças. A mulher arregalou os olhos. O rosto magro se iluminou de uma forma indescritível. As lágrimas desceram lavando a poeira da pele castigada, e ela agarrou as mãos da moça rica, beijando os dedos dela com uma gratidão tão pura, tão verdadeira e tão profunda, agradecendo aos céus repetidas vezes, dizendo que eles não tinham um grão de arroz para colocar na panela naquela noite, que os filhos estavam chorando de fome desde cedo, e que aquela cesta era a resposta direta da oração sofrida que ela tinha feito na madrugada anterior. E foi exatamente nesse instante, Max, no momento em que as mãos daquela mãe humilde tocaram as mãos machucadas da jovem rica, que o nó desatou. A moça sentiu um alívio imediato e impressionante invadir o peito dela, como se uma âncora de navio tivesse sido arrancada das costas dela. A dor nas pernas sumiu instantaneamente. A tontura desapareceu por completo. O peso esmagador que atormentava o pescoço dela simplesmente evaporou no ar da tarde. E o mais assustador de tudo, aquele odor forte de arruda murcha que acompanhava ela há dias, foi substituído na mesma hora por um aroma fresco e limpo de mato molhado pela chuva. Um cheiro bom e reconfortante que encheu os pulmões dela de ar limpo pela primeira vez em semanas. Ela chorou abraçada com aquela mãe de família, um choro ruidoso de limpeza, de desabafo e de arrependimento sincero. Entendendo a lição dura que a espiritualidade aplicou nela, sem dar um único castigo físico, voltando para a casinha da benzedeira com um passo firme e o semblante iluminado, o peito leve de quem tirou um peso do mundo em vez de colocar mais um, e ao chegar na soleira, a velhinha apenas acenou com a cabeça lá de dentro, pitando o cachimbo dela devagar, sem precisar dizer absolutamente nada, sabendo que a dívida estava paga e que a lição de humildade ia ficar marcada a ferro e fogo na alma daquela jovem até o fim dos dias dela. Esse terceiro caso prova sem deixar margem para dúvida que não adianta a pessoa ter diploma pendurado na parede, não adianta morar em bairro nobre e ter conta bancária recheada de zeros se a alma for miserável e mesquinha.
porque a conta do invisível sempre acha o endereço certo para fazer a cobrança. Não existe muro alto ou condomínio fechado que a lei do retorno não consiga pular. O que a gente precisa ter muito claro na cabeça, meu amigo, é que as forças que trabalham no plano de lá não dependem da nossa comida, não precisam do nosso dinheiro suado e muito menos do nosso falso agradecimento de boca para fora. Somos nós que precisamos da mão estendida deles quando a vida resolve bater sem dó e quando a pessoa quebra o elo da confiança com essa linha de proteção. Ela fica completamente desamparada, entregue aos próprios defeitos, exposta à maldade pura do mundo sem nenhum escudo para proteger as costas de quem não sabe o valor de uma promessa. Olhando bem para tudo isso, Max, a gente consegue enxergar que esses 3 casos não são apenas relatos isolados que aconteceram em cantos diferentes do interior. Eles são, na verdade, um aviso único, uma lição pesada, que serve para mostrar como a balança invisível do universo funciona com uma precisão que chega a assustar quem acha que pode fazer troça da fé alheia. Veja bem o tamanho do perigo, meu amigo. Porque o comerciante arrogante achou que a inteligência dele tinha erguido as paredes daquela loja próspera. O rapaz da esquina achou que a malandragem da rua era assunto para fazer piada em mesa de bar entre uma garrafa de bebida e outra. E aquela moça rica da capital colocou na cabeça que o dinheiro do bolso dela era capaz de subornar a providência divina que tinha limpado o corpo dela daquela fraqueza misteriosa. Os 3 cometeram exatamente o mesmo erro podre. Os 3 acharam que podiam bater na porta do invisível com o rosto banhado em lágrimas na hora do sufoco, fazendo promessas enormes, jurando lealdade eterna no meio do negrume da madrugada. Mas bastou a primeira lufada de vento favorável chegar, bastou o bolso encher e a saúde voltar para que eles dessem de ombros, virassem as costas e agissem como se tudo não passasse de uma superstição boba, de gente velha e atrasada da roça. É por essas e outras que eu faço questão de insistir que o outro lado não precisa de esmola. As entidades de luz, o povo da rua, os velhos rezadores e as almas que trabalham na caridade não estão atrás de vela cara, não querem saber de altar luxuoso e muito menos de ostentação. O que rege o mundo espiritual é uma coisa muito mais simples e que anda fazendo muita falta na praça, que é a vergonha na cara, o respeito e a firmeza na palavra que sai da boca do ser humano. A colheita dessa gente não veio com assombração berrando no telhado, não veio com aparição terrível rasgando a cortina do quarto, porque o invisível cobra a dívida tirando a proteção de mansinho, desfazendo o nó que segurava as pontas da vida do sujeito, deixando o ingrato andar sozinho com as próprias pernas para ele ver o tamanho do abismo que existe quando a mão do plano superior deixa de sustentar o teto. Quando o escudo recolhe, a pessoa percebe, da pior maneira possível, que aquela empáfia toda não passa de uma fumaça boba, que o dinheiro evapora, que os amigos de conveniência somem na primeira curva da estrada e que o corpo adoece de um jeito que doutor nenhum consegue dar jeito, provando que a ingratidão é uma das piores amarras que um ser vivente pode arrumar para carregar nas costas. Essa verdade que eu estou te contando aqui, Max, é o tipo de coisa que faz a espinha da gente ficar tesa quando a iluminação da rua apaga e a quietude toma conta do quarto, porque mexe direto com o caráter de cada um de nós, fazendo a gente olhar para o próprio passado e pensar, se por acaso também não esquecemos de agradecer por algum livramento que recebemos num dia de aperto. Nossos avós já sabiam disso, hein? O pessoal mais antigo cansava de avisar que a palavra dada na roça valia mais do que papel assinado em cartório, porque o invisível escuta cada frase, o vento anota cada promessa feita de joelhos, e a caderneta do outro lado não aceita rasura e nem desculpa esfarrapada de quem se achou esperto demais. O tombo da soberba é sempre mais doloroso porque o sujeito cai de cima do pedestal que ele mesmo construiu com as próprias mentiras, ficando exposto, sem eira nem beira, tendo que implorar o perdão de quem ele tentou ridicularizar para poder ter 1 minuto de paz debaixo das cobertas. Que esses casos sirvam de espelho para quem está ouvindo o seu canal, Max, para que o pessoal entenda de uma vez por todas que com a linha de frente do mundo invisível não se brinca, não se faz troça e, acima de tudo, nunca, sob hipótese alguma, se cospe no prato que alimentou a alma no momento de maior desespero. Obrigado mais uma vez, minha amiga, por ter me enviado esses relatos e, principalmente, por confiar e acreditar no meu trabalho. Obrigado por me acompanhar todos os dias,
E assim como todos os inscritos do meu canal, obrigado pelo apoio e o carinho de sempre. É uma honra poder fazer parte do dia a dia de cada um de vocês. E agora, eu quero ver quem tem coragem de olhar no espelho e encarar a verdade de frente depois de ouvir esses relatos pesados. Porque o que não falta por aí é gente que recebeu a graça, melhorou de vida e hoje finge que não conhece quem estendeu a mão na hora da ruína. Quero fazer um desafio sério para todo mundo que acompanhou essa maratona até o final aqui no Contos do Max. Eu sei que você aí do outro lado conhece alguém que agiu exatamente igual a esse comerciante ou a essa moça rica, alguém que prometeu mundos e fundos na hora da doença ou da pindaíba, mas que depois virou as costas para a caridade e começou a rir da fé. Eu quero que você desça agora mesmo na seção de comentários aqui embaixo e escreva a sua opinião sem medo. Deixe o seu relato. Me conte se você já viu a lei do retorno cobrar a conta de um ingrato de perto. Caso preferir o anonimato, envie pelo meu e-mail que está na descrição, porque a sua história pode ser a próxima a aparecer narrada por mim aqui no canal. Vamos fazer essa área de comentários ferver e mostrar a força do nosso povo que respeita a espiritualidade. Se você sentiu o peso dessa verdade no peito, não saia do vídeo sem deixar o seu gostei. Se inscreva no canal para não perder os nossos encontros semanais na calada da noite e compartilhe esse caso com aquele amigo que anda precisando lembrar o valor da humildade. Mande no grupo da família porque esse aviso serve para todo mundo. Mas olhe, preste muita atenção. Não vá fechar o aplicativo e ir dormir agora com essa energia pesada rondando a sua cama, porque o mistério dessa noite está longe de terminar e eu preparei algo ainda mais intenso para testar a sua coragem. Está aparecendo agora mesmo na sua tela final um vídeo especial, um relato perturbador, você vai adorar. Clique agora mesmo nesse quadradinho que está na sua tela, ajeite o seu fone de ouvido, puxe o cobertor e continue comigo nessa maratona, porque o próximo conto vai fazer você olhar para trás a cada 2 minutos com medo do que está escondido na falta de luz do seu quarto. Estou te esperando lá no próximo vídeo, que as boas entidades protejam a sua caminhada. Axé e até daqui a pouco.